Estamos de volta para mais um episódio do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje, nosso 36º episódio com a figura ilustre na disciplina de matemática, dando continuidade ao nosso chamado Circuito Enem. Hoje, especificamente, dia 5 de junho de 2026, trazemos aqui ele que é professor de matemática, torcedor do Lion, torcedor do Ceará Sporting Clube, e a notícia que rola na internet é que ele é um excelente jogador de futsal. Não sei. Temos hoje a ilustre presença do meu querido amigo Saulo Dantas. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Dênio. Queria inicialmente, agradecer o seu convite e dizer que é muito legal, cara, assim, ver esses projetos, que são inovadores, que acabam inspirando outras pessoas, a abrir esse leque de oportunidades, de trazer assuntos ligados à educação. A gente sabe que a educação é um assunto bem abrangente, para a gente abordar. E aí agora tu está trazendo esse foco mais do Enem. Então, queria inicialmente parabenizar, cara, que eu sou um ouvinte assíduo do teu podcast, eu aprendo muito com os podcasts que tu traz e os assuntos bem interessantes, que tu traz, não só a educação, eu vi de arte, a cultura em si. Então, parabenizo inicialmente e dizer que é um prazer. Espero que os nossos ouvintes também aproveitem o máximo possível que a gente tem hoje para debater aqui. Show de bola. Meu amigo, eu agradeço suas palavras. Nós já estamos há 2 anos, Isaac? 2 anos, Passamos um pouco aí de 2 anos. E esse é um projeto que, assim, é a minha cara, Tipo, de organização. E tem aqui também o apoio total do Estúdio 24 Frames, do Isaac, aqui no Maracanaú. De forma que o nosso objetivo é justamente fazer uma coisa legal para o aluno, no sentido de apoiá-lo, seja no vestibular tradicional ou até mesmo no Enem. Perfeito. E nesse circuito Enem, Saulo, eu trouxe aqui, estou trazendo alguns professores, justamente professores experientes que tragam algumas coisas interessantes para os nossos alunos. Perfeito. Inicialmente, meu irmão, você se formou onde? Tem quantos anos de magistério? E atualmente está trabalhando em quais escolas? Pronto, Dênio. Eu acho que os cabelos, na verdade, a falta de cabelo já entrega um pouco, E aí, eu sou formado pela UES, fiz matemática, licenciatura na UES em matemática. Fiz economia na UFC, Mas, infelizmente, a demanda, a correria, comecei a dar aula, cara. E acabei não terminando. Faltaram 2 semestres. Eu fiz 6 semestres de economia, um curso espetacular. Mas, infelizmente, o mercado aqui acabou me levando mais pro lado da matemática. Infelizmente, não. Hoje eu digo que felizmente, que eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser dando aula. E falando muito sobre matemática. E hoje já completam algo em torno de 18 anos no magistério, E eu galguei, passei praticamente todos os setores da escola de ensino, A gente fala ensino fundamental, ensino médio, até chegar ao pré-vestibular. Hoje eu tenho praticamente todas as minhas turmas são pré-vestibulares, 3º ano. Então eu fico muito feliz quando a gente olha para trás e vê que de fato a gente escolheu o que você ama, Você escolhe, os alunos muito questionam, Saulo, o meu futuro, qual curso eu devo escolher? E aquela ideia que eu sempre falo, escolha o que você gosta. Escolha, se propõe a fazer o que vai lhe trazer um bem-estar. Porque o sucesso vai ser consequência. Então, eu sou muito feliz. Hoje eu estou em 3 escolas aqui em Fortaleza, Estou no Lourenço Filho. Nós tenho o prazer de trabalhar com o Dênio aqui no Lourenço Filho. E estou no Colégio Darwin e estou no Luciano Feijão, colégio lá em Sobral, que também é uma escola... o interior aqui do Ceará. O Ceará investe muito em educação, na verdade, Então, o interior é muito forte a presença, principalmente a aprovação em cursos como medicina, Então, a gente vai lá tentar trazer a nossa experiência e dar um pouco de contribuição no tão sonhado
o sonho da aprovação dos nossos alunos. Em relação, o Dani puxou aqui um ponto interessante, em relação ao futebol, isso é totalmente folclore, né? Uhum. Eu digo que o que me fez não ser jogador foi a droga. A droga das pernas, porque eu não tenho, assim, capacidade nenhuma para isso, graças a Deus. A área da educação me tirou esse sonho, né? Uhum. Se bem que todo ano tem um jogo dos professores, né? É verdade. E a gente tenta... A gente brinca, né, Dani? A gente brinca lá, né? De jogar, né? Saulinho, eu já fiz aqui um top 6 da matemática do Enem, né? Uhum. Eu peguei estatisticamente as áreas da matemática que mais caíram nos últimos anos. Perfeito. Então, aqui tem proporcionalidade, direta e inversa, estatística, geometria plana, geometria espacial, probabilidade, funções. Uhum. Eu trouxe para cá o professor Flávio, né, que foi meu professor lá no Colégio 7 de Setembro. Perfeito. E até hoje ele dá aula lá. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a matriz de referência da matemática, porque, assim, a matemática eu vejo, considerando os pesos, né, que as universidades têm, ela é muito importante. Perfeito. Né? Se você tem uma nota muito boa na matemática, você vai lá para cima, né? Uhum. Então, lá tem 7 áreas na competência, né? Na competência e 30 habilidades. Perfeito. Aí eu te pergunto, da competência 1, de área 1, né? Que vai da habilidade 1 até a habilidade 5. Lá ele fala sobre construção de significados dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Me fala um pouquinho sobre essa área, Saulo. Pronto, Daniel, é bem importante. E é interessante que a gente comece a debater justamente sobre essa área, porque ela é a base. Uhum. O Enem ele preza muito sobre a capacidade do aluno trazer o concreto, assim, na verdade, o abstrato para o concreto do nosso dia a dia, né? Então não basta, assim, às vezes os alunos falam, Saulo, é um cálculo de calculadora. Se eu tivesse a calculadora, eu conseguiria resolver a prova. É um ledo engano. Na verdade, isso aí não bate com a realidade. E é justamente esse ponto que o Enem traz para fazer com que o aluno acabe tendo a ideia da interpretação, trazer as ferramentas matemáticas para o nosso dia a dia e aí associar o problema trazido da questão. Então, em muitos momentos, a gente tem que saber o que é uma porcentagem, a gente tem que saber trabalhar MMC e MDC, a gente tem que saber o que seria um desconto, um cálculo de juros. Então, essa habilidade ela vai fazer com que o aluno teste a sua capacidade de conseguir atribuir as ferramentas do ensino fundamental, né? Quando a gente fala de produtos notáveis, a gente fala de operações, as 4 operações mesmo, número decimal, números fracionários, e aí trazer uma situação em pedaços, divisões em pedaços de pizza. Você vai para o rodízio, e aí eu quero separar entre os meus amigos. Como é que eu posso fazer isso, né? Qual proporção, qual é a fração que vai ser correspondente ao que o Dênio vai comer? Qual vai ser o correspondente ao que o Saulo vai comer? E atrelado a isso, cara, ele traz muito a ideia do financeiro, né? Dentre essa fração, quanto que financeiramente isso ia acarretar na conta do Dênio? Quanto iria acarretar na minha conta? Então, é importante que o aluno tenha esse discernimento em mente. E eu acho, Dênio, que assim... Hoje, nós temos, assim, como você falou, a matemática ela é um diferencial. Pela possibilidade de pontuação que a gente pode atingir, né? Uhum. Se você tem um TRI bom, você acaba... Não é bom falar sobre número de questões certas. Mas você acerta algo em torno de 40 questões, você vai para mais de 900. Então, se você tem 900 em matemática, você consegue ir bem na redação, então a sua média... ela já ajuda muito. Então, de fato, tu tem razão quando tu diz que a matemática ela é importante. Isso traz uma pressão muito grande para o aluno. Uhum. E aquele aluno, cara, que vem no ensino médio, vem do ensino fundamental, no ensino médio, com déficit, com dificuldade. Saulo, eu nunca fui aquele aluno tão bom assim, de notas tão boas, né? Eu não tenho um embasamento teórico tão bom em matemática. Isso vai me impedir de ir bem na prova de matemática do Enem? Não. Ele vai ter que entender a estrutura da prova e justamente pegando essa habilidade,
a base, que é o ensino fundamental, priorizando isso, cara, ele consegue se dar super bem na prova. Então, se eu pudesse dar um conselho para os meus alunos, eu diria, comece pela base. Tentem estruturar os conhecimentos básicos de matemática, mas quando a gente fala básico, é básico mesmo, né? As operações, trabalhando números decimais, frações, aí vem porcentagem, aí vem equações, primeiro e segundo grau, função afim, função quadrática. Então, quando a gente pega tudo isso, isso vai te dar uma base e faz com que normalmente o aluno tenha um certo sucesso, sabe, Dani? Eu acredito que se fosse escolher, eu diria que se fosse para escolher todas as áreas do conhecimento de matemática, eu ficaria com essa. Tá? Massa, massa. Eu lembro até, Saulo, que antigamente, né, no nosso tempo de estudante, não tinha essa área chamada matemática básica, né? Perfeito. Normalmente a escola adotava uma coleção e tinha lá as áreas da matemática, geometria, álgebra e tal. E hoje eu vejo que tanto no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, as escolas preferem realmente adotar um professor de matemática básica. Então, o cara vai lá e só trabalha esses assuntos que você falou, não é isso? Cara, e isso, né? A gente que já está há muito tempo aí nessa estrada, né? Tentando fazer com que os nossos alunos sejam aprovados, a gente acaba percebendo quais de fato são os caminhos mais fáceis, né? Para a gente tentar chegar nesse sucesso. E o que você falou é extremamente importante. As escolas hoje, elas priorizam muito mais o domínio sobre a matemática básica do que a matemática avançada. Porque na nossa época, Dani, os vestibulares mais tradicionais, nós pegamos o UFC com 2 fases, né? Os meninos ainda têm contato com a UES, né? A gente sabe que é uma prova com uma estrutura, uma abordagem totalmente técnica, né? Conceitual, diferente. Então, hoje, de fato, e eu acho muito interessante o Enem. O Enem, para mim, eu acho o Enem uma prova espetacular. Eu só tenho algumas críticas, mas isso, enfim, com relação ao número de questões, que eu acho que acaba sendo exagerado, mais cansativo, né, cara? Tá certo que nenhuma prova vai testar de fato o total conhecimento que tu tem, mas o Enem, ele peca um pouco no exagero. Né? Tá certo que as áreas, natureza, né, fica difícil, porque nós temos biologia, temos química, temos física, então é uma gama de assuntos gigantescas. Mas eu acho que dava para enxugar um pouco, sabe? Então, eu acho perfeito você trazer a ideia do cotidiano para problemas dentro da matemática. E a matemática básica, sendo o ponto principal, faz com que acabe sendo algo mais democrático, Dânio, porque não necessariamente o aluno que vai se dar bem na prova de matemática é aquele aluno que domina todas as técnicas, todas as fórmulas, né, todas as ferramentas matemáticas. Então, isso, ao meu ver, é algo muito importante e muito gratificante. Como é que eu vejo, né? Eu vejo justamente a aplicação prática, como você bem falou, de você ir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de ir para um supermercado e analisar um recipiente lá, enfim, que realmente aquela embalagem ali é econômica ou não, né? É isso. Será que é melhor eu comprar embalagens menores, eu economizo mais, do que comprar através da embalagem econômica? Às vezes a embalagem econômica não é econômica, né? É isso daí. E tem também outras coisas importantes, tipo você diminuir uma conta, sei lá, a prestação do apartamento, saber qual é a taxa de juros do carro. Perfeito. Né? Amortização do financiamento. Isso, cara, amortização. Né? Uma coisa, Dani, só pegando gancho, que eu achei interessante, hoje está o hype, né? De a gente se preocupar com a saúde, né? A era fitness aí tá batendo na nossa porta. E hoje, principalmente a garotada tá muito fissurada na contagem de calorias. Sim. E aí eu analisando justamente isso que você tá falando, né? Eu me peguei no mercado analisando as informações nutricionais, né, dos alimentos. Isso aí a realidade, é o suco do que o Enem propõe, né? Você trazer essas situações
do nosso cotidiano, as nossas necessidades dentro da matemática. Isso aí já faz com que aquele aluno que diz, para que eu vou estudar matemática? Acabou, você é uma situação mais do que prática dessa necessidade que a gente tem, né? Verdade. Eu, particularmente, também analiso isso, mas eu acabo analisando também outras coisas, tipo gordura trans, se tem ou não, né? Glúten, né? No caso, eu não sou celíaco, mas há certas coisas também, excesso de sal, excesso de açúcar, enfim, a gente acaba analisando também. Mas, meu amigo, nós temos aqui a competência de área 2, né, que vai da habilidade 6 à habilidade 9, que fala sobre o conhecimento geométrico, né? Então, falando aí sobre a geometria, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Pronto, Dênio. Falando justamente sobre essa ideia da matemática prática, né? O Enem, ele adora as formas geométricas. E nós temos abordagens diferentes dentro desse tema, porque ligado à biologia, né, no caso, a gente tem a parte teórica, mas a gente também tem na genética, por exemplo, né, a gente tem o cálculo ali prático, né? Então, a geometria, ela traz isso. Eu costumo dizer que ela separa em dois ramos, né? A geometria teórica e a geometria prática. Mas, Saulo, então, ela foge da ideia do Enem, que é trazer para o nosso cotidiano? Não, as duas são voltadas para o nosso dia a dia. Vamos primeiro para a geometria teórica, como eu estou falando. É a ideia, cara, sabe de quê? De projeções de figuras. A ideia de planificação das figuras. Você tem um cubo mágico. E aí, o que é que aquelas pecinhas, se eu de repente abrisse aquele cubo mágico, aquelas cores diferentes, qual figura plana aquilo iria gerar, né? Quando a gente fala sobre projeções ortogonais, se eu tenho um objeto, um OVNI que está aí agora, né? Que se tem OVNI, se não tem, se eles vão invadir, se eles não vão, se são amigos ou não. Você tem um OVNI na teoria circular. Então, se você projeta uma luz, né, de um determinado ponto, qual a sombra que esse OVNI iria projetar, iria formar? Se for de um ponto, ela pode ser uma circunferência. Se for em um outro aspecto mais horizontal, podia ser uma linha, um segmento de reta. Então, novamente, é o Enem trazendo as nossas necessidades, né, as nossas estruturas do nosso cotidiano para dentro de uma matemática prática e teórica. Falei sobre a teórica, agora vamos falar na prática. Eu gosto muito de natação. E aí, na natação, a nossa piscina é uma figura geométrica. Nós temos uma figura espacial, né, tridimensional, uma figura que tem comprimento, largura e altura, no caso a profundidade. E aí eu preciso calcular quantos litros um clube precisa gastar para fazer a manutenção, a troca daquela água, né? A proporção da quantidade de cloro que é necessário para colocar naquela piscina. Então, essa área de conhecimento traz essa perspectiva, né, de você ter a ideia espacial das figuras, né, tanto a plana como a espacial de fato, e você atrelar ou a ideia teórica, para ver se você tem a noção geométrica, né, dos padrões das figuras, ou se você sabe manusear as medidas, né? A gente tem que tomar cuidado, vamos falar mais sobre isso em uma outra área, mas aquela ideia de você saber trabalhar as medidas de unidade, a conversão, né? De metro cúbico para litro, né? De grama para quilograma para tonelada, né? Então, grama para quilograma, enfim. Então, essa ideia é a que a gente vai abordar nesse aspecto aí do Enem. E novamente, Dênio, a gente fala de supermercado, né? A gente tem geometria em todo canto. A matemática é uma grande briga, que é aqueles que são fissurados pela geometria e aqueles que são fissurados em álgebra. É até interessante isso, Dênio, porque na biologia, acredito que isso deva acontecer. A matemática a gente divide frentes, né? E aí tem alguns professores que acabam se especializando um pouco mais em álgebra, outros um pouco mais em geometria, outros um pouco mais em trigonometria. E é interessante que os alunos às vezes têm essa dúvida, né? Eles me abordam às vezes e dizem, Saulo, eu
leciono mais à frente de álgebra. Aí eles chegam, Saulo, essa questão de geometria, eu sei que não é a tua frente, eu não sei se tu dá aula sobre isso, ou se tu conhece sobre isso. Tu poderia me ajudar nessa questão? Então é engraçado, né? A gente acha que são partes diferentes da matemática, mas não, é a mesma e elas, inclusive elas se falam, né? Se conectam o tempo todo, como a gente acabou de falar. Eu preciso calcular o volume de um leite, uma caixa de leite, uma caixa de suco. Né? Eu preciso vir ao podcast, então eu calculei quantos na minha dieta, né? Quantos ml de proteína lá dentro daquele meu wheyzinho, quanto que eu vou precisar levar lá para eu me alimentar. Então, tudo isso, cara, é a realidade que o Enem traz pra gente. A ideia de trazer as formas geométricas, né? Que a gente encontra no nosso dia a dia e ter a ideia do espaço. Se você consegue se conectar às figuras geométricas do nosso espaço e o cálculo atribuído com as medidas que elas trazem. A ideia é essa. Show de bola. O fato de você ter essa noção, às vezes, faz com que o aluno, ele muitas vezes vai calcular uma coisa e ele está tão fissurado ali no cálculo que às vezes dá um certo número e ele não tem a noção de que aquele número não se encaixa naquele problema, né? Já aconteceu comigo, né? Quando aluno, eu fiz um cálculo e ao fazer esse cálculo, quando eu fui ver na questão, não dava para encaixar, era bem desproporcional, entendeu? Sim. Então aquilo ali eu estava o quê? Estava errado. Você citou aí a genética lá na biologia, que a gente utiliza o lance das noções de probabilidade, sim, né? Perfeito. E eu digo muito para os alunos, se você não souber transformar fração, porcentagem, decimal, você está fadado ao fracasso. Por quê? Perfeito. Porque tem que saber fazer esse tipo de cálculo. Haja vista, nós só utilizamos basicamente duas regras, a regra do I e a regra do OU, que é multiplicando e somando, né? Então, o aluno, ele tem muitas vezes uma noção errada das aplicações das ciências. Foi por isso que eu lembrei desse fato. Mas assim, nós estamos aqui agora na competência de área 3, Saulo, que vai da habilidade 10 a 14, que discorre, você falou aí um pouquinho sobre as medidas, né? Sobre noções de grandezas e medidas para compreender a realidade e solucionar problemas do cotidiano. Como é isso? Esse lance das grandezas e medidas? Pronto, Dan. Aí eu já acho que a gente vai para uma seara de interpretação. A gente já começa a tentar entender os problemas, né? E dentro dos problemas a gente vai tentar interpretar o que a questão tá trazendo. O que a área ela vem trazer? A capacidade, se o aluno tem a capacidade de entender se aquela questão ela é de um cálculo de uma área, se ela é um cálculo de um volume, se ela é um cálculo de a capacidade térmica de alguma máquina. Então a gente vai trazer mais a ideia das grandezas, né? As unidades de medida. E aí essa é a ideia. E é onde eu acho, cara, que assim, o aluno, a gente fala muito sobre a leitura. Eu acho que, infelizmente, hoje a gente peca um pouco nessa era de tecnologia. A gente tem um acesso muito fácil, né? Muito rápido às informações. E aí hoje a gente deixou um pouco a leitura de lado. Saulo, tu é um leitor assíduo? Não sou, confesso. Mas eu procuro, na medida do possível, tá lendo algo que me agrade, né? Eu gosto muito de esporte. Então eu leio as colunas lá dos jornais de esporte. Saulo, que isso tem a ver com a capacidade interpretativa, ao meu ver, tudo. Eu acho que não necessariamente você tem que ler um romance para você criar essa capacidade. Então é importante, Dani, quando a gente começa a trabalhar com as grandezas, é super importante o tópico de interpretação. Porque são onde as questões começam a ter um enunciado um pouco mais rebuscado, um enunciado um pouco mais extenso, né? Então eu vou calcular uma escala de um mapa. Ele diz, eu tenho uma distância, né? No mapa ele mostra um desenho, e aí atrelado a isso eu tenho a proporção lá da escala. E aí essa escala ela vai trazer na realidade qual é a distância daqui para o Ipu,
né? Se a gente fosse o aniversário de uma filha de um grande amigo nosso, Sim. daqui pro Ipu, daria quanto tempo, né? Qual a distância em quilômetros? Ele traz o mapa pra gente. E aí, dentro disso, é que como eu estou comentando, a questão da interpretação. Então, essa habilidade, ela traz muito essa ideia, essa capacidade do aluno interpretar ou não e trazer os conhecimentos das medidas, das grandezas. Como eu falei, ligado à física, o Enem gosta muito o gasto de quilowatts-hora por real. Então, eu tenho que entender que aquilo ali é uma comparação entre duas grandezas. Eu tenho quanto mais eu gasto a energia, quanto mais gastos de quilowatts-hora, eu vou ter um preço lá atrelado a isso. E aí, cara, é simplesmente você saber manusear, né? E vem uma regra de 3, que a gente vai comentar muito sobre isso também. Então, essa é a ideia. É o aluno conseguir interpretar a grandeza que está trabalhando lá. Na biologia, assim, eu confesso que, como você falou, a probabilidade ela é o que mais aparece nas provas de matemática. Mas a gente pode atrelar também, Dênio, eu vi uma questão trazendo o número de animais de uma certa população, né, de um determinado ecossistema. E aí ele comparava, ele tentava trazer uma razão, né, que é uma comparação, é uma fração, uma comparação entre o número de habitantes desse ecossistema e a quantidade de reservas naturais, né? Como se fosse os produtos alimentícios necessários para que mantivessem eles vivos, né? Então a gente tem uma questão justamente sobre isso. Você trazer uma grandeza e comparar, fazer uma proporção para saber de fato quanto tempo seria suficiente para aquela população de animais ali sobreviver, né? Para os recursos, né? Para os recursos. Eu lembrei aqui de outro fato. Existem algumas leis na biologia e tem uma lei chamada Lei de Spencer. O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, que uma célula, quando ela cresce, a membrana, como é superfície, ela cresce ao quadrado de suas dimensões, enquanto que o volume da célula cresce ao cubo de suas dimensões. Então, o que é que acontece? É por esse motivo que a célula não pode crescer tanto. Ela tem que se dividir logo em seguida. Por que ela tem que se dividir? Porque se ela está crescendo, a membrana está crescendo ao quadrado e o volume está crescendo ao cubo, fica desproporcional. E como é que ela vai se alimentar? Como é que essa célula vai subsistir? Perfeito. Como é que ela vai funcionar se está desproporcional o lance aí da superfície e volume, né? Então, muitas vezes o aluno ele não entende. Mas por que essa célula tem que se dividir? Esse crescimento é um crescimento indefinido? Não. Ele é um crescimento limitado e limitado pela matemática, né? E tem um outro exemplo que tu falou aí, Dani, e eu acabei lembrando. Dentro da matemática, né, atrelado à biologia, como tu falou, existem muitas questões, talvez até na biologia, de certa forma, tenha aparecido. Uma colônia de bactérias tem uma determinada quantidade de bactérias e aí ela tem um aumento que a cada hora ela dobra e aí após quanto tempo a gente vai ter um determinado número de bactérias, né? PG e PA. PG, PA. Quando a gente traz a ideia da PG, perfeito, Dani, a gente atrela isso à função exponencial. Né? E às vezes a gente tem a dificuldade, o Dani que já pegou a ideia. Essa interpretação, às vezes, e muitas vezes, Dani, não é uma interpretação simplesmente textual. Ela tem que ser uma interpretação textual, mas atrelada a um conhecimento que você tem que ter dentro da matemática. Então, é saber que ao passo em que eu tenho um dobro de cada valor, eu tenho ali uma sequência lógica, que ela vem de dentro de um padrão. E esse padrão justamente vem de uma progressão, né? A progressão geométrica, que vai ter uma razão, que sempre vai permanecer aquele mesmo valor. Então, é esse ponto que a gente quer deixar claro para os alunos, Daniel. Não é algo abstrato. É algo do nosso cotidiano, é algo do nosso dia a dia que está atrelado na prova e eu vou ter que estar preparado para aquilo. Né? Então, bem lembrado aí. E tem uma série de coisas que estão relacionadas a isso, né? Haja vista, o cara pode falar sobre doenças e meter a matemática no meio, multiplicação do vírus, a multiplicação... Da Covid, né, Dani? Teve muitas questões, né?
atrelados a isso. Ou, no caso, outros micro-organismos, como é o caso das bactérias, protozoários, enfim. Então, assim, é bacana porque... E quando o indivíduo se forma, Saulo, ele continua usando a matemática. Perfeito. Por quê? Porque, vamos supor, ele vai se formar em veterinária, ele vai se formar em medicina humana, e ele tem que ter o lance da posologia. Como é que ele vai passar aquele remédio para aquele paciente naquela situação, né? Perfeito. Então, ele vai passar o quê? O remédio tal, 2 vezes ao dia, tantas miligramas, ele calcula ali na hora. Perfeito. E, por exemplo, no caso das crianças, é pelo peso, né? No caso dos adultos, tem lá uma recomendação na bula, enfim. Então, é matemática direta. Perfeito. Meu amigo, a competência de área 4, eu achei semelhante à competência de área 3, porque fala da variação de grandezas para compreender a realidade e solucionar problemas do cotidiano. Eu acho que a galera que inventou a matriz de referência da matemática fez aqui um desdobramento da 3 na 4, né? Perfeito. Elas, de fato, Dani, você tem razão, elas estão atreladas, sabe? E foi interessante nesse nosso bate-papo, e aqui, de fato, é um bate-papo, a gente conversando, você acabou de dar um exemplo da situação que a gente tem nessa área. Porque é você conseguir trabalhar as duas grandezas, né? Na habilidade ou na área 3, a gente fazia a abordagem das unidades, das grandezas, separadamente. Agora tu já trouxe o trabalho entre elas, né? O que foi que tu pensou? Dependendo do peso do indivíduo, eu vou vou ter uma posologia de tantos ml, tantos miligramas, né? De medicamento. Então, essa é a ideia. É a questão de você conseguir interpretar as grandezas e trabalhar elas entre si. E aí, é muito mais importante a questão da interpretação que a gente estava comentando. Eu brinco muito com os meus alunos que nas questões de regra de 3 simples, regra de 3 composta, né? Vem isso, cara. É você conseguir interpretar se a grandeza ela é diretamente, se ela é inversamente proporcional, né? Hoje, para chegar aqui, eu tive um erro de cálculo entre as grandezas. Eu calculei a distância e levei um pouco mais de tempo. Então, essa é uma situação, por exemplo, que eu teria falhado nessa questão, né? Talvez com cuidado lá na hora de resolver eu iria dar certo, mas na realidade aqui eu acabei errando um pouco. Então, quando a gente traz a ideia, Daniel, de que se você aumenta a velocidade, você vai diminuir o tempo que você gasta para chegar no determinado ponto. Olha a correlação que a gente teve com a área 3. Antes eu trabalhava as duas grandezas separadamente. A distância era eu conseguia determinar a distância entre as cidades, como a gente comentou, e o tempo era outro. Agora não, elas estão trabalhando juntas. Então, à medida que eu tenho uma grandeza, o que ocorre com a outra? Né? Aí, cara, de fato, a gente tem que ter um pouco de cuidado e muita atenção na hora da interpretação. E com relação às possibilidades, aí são N possibilidades de abordagem de questão, né? Como eu disse, a gente fala de velocidade de tempo, mas a gente tem estamos aí em Copa do Mundo, né? A gente tem um negócio chamado saldo de gols, a quantidade de gols que você faz, com a quantidade de gols que você leva. O Brasil vai fazer vários gols, mas vai levar pouco, se Deus quiser. Então, isso, cara, é o que o Enem vai querer do aluno, né? Saber a capacidade dele, se ele consegue dominar aqueles números, aquelas grandezas, e dentro dessas medidas, conseguir correlacionar. Se ela é uma grandeza diretamente proporcional, se ela é uma grandeza inversamente proporcional. E só pegando um pouco esse tema, quando a gente fala sobre grandezas inversamente proporcional, tu falou uma coisa que quando jovem, quando mais novo, né, em época de vestibular, tu acabava trazendo questões que traziam respostas um pouco distorcidas. E aí, né, chamando a atenção do meu aluno, eu gosto muito de comentar com eles o seguinte: vai fazer uma questão do Enem. Ele pergunta quantas pessoas teriam numa determinada sala, hipoteticamente. E aí dá
42,8 pessoas. Então, provavelmente, tem algum erro aí, e esse erro foi interpretativo. Você não soube lá dizer se as grandezas de fato eram direta ou era inversamente proporcional. Né? O dinheiro e compra de objetos. Eu tenho um dinheiro e aí só eu só tive capacidade de comprar 4,5 carros. Está errado. Refaça, olhem com cuidado, né? Vejam de fato com aquelas setazinhas se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional, porque algo aí se perdeu durante o caminho, viu? Porque normalmente os números são bonitinhos, Perfeito. Né? Em relação aos objetos. Né? E até porque, cara, quando a gente fala assim, na habilidade, na área 1, né, que você comentou, sobre o trabalho de números, né? A gente tem situações que nós trabalhamos com números naturais. É diferente quando você tem números racionais que dá a possibilidade, quilograma de números quebrados, eu tenho 78,5 quilos, isso aí, beleza. Mas quando você traz situações do nosso cotidiano que é necessário números naturais, a quantidade de alimentos que daria para alimentar vacas, 5,8 vacas. Então, cara, nesse caso, eu acho que algo não está correto. Eu acho que essa vaca 0,8 tá sem cabeça. Pode ser ou sem rabo, né? Verdade, verdade. Eu também preciso da matemática na ecologia e quando eu falo um assunto chamado pirâmides ecológicas, aí logo em seguida vem produtividade, né? E falando sobre produtividade, eu gosto de dar exemplos mais para perto do aluno, tipo, fulano tem 10 funcionários e produz 1.000 pares de sapatos, vamos supor, né? Perfeito. Já Cicrano tem 8 funcionários e também produz 1.000 pares de sapatos. A produção é a mesma, mas os funcionários aqui, do lado aqui de 8, estão produzindo mais do que aqueles que estão do lado de 10, né? Então, se aqui tivessem 10 funcionários em vez de 8, produziria 1.250 pares de sapato. Então, é algo interessante. E também a questão de esse lance da interpretação, porque sempre na matriz de referência ele dá alguns conselhos, né? A questão da lógica, a questão, enfim. E o aluno ele tem que estar, de fato, atento a isso, né? Na competência de área 5, Saulo, que vai da H19 até a habilidade 23, ela trabalha a resolução de problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. O que é que você teria de exemplo em relação a essa área? Pronto, Daniel. Aqui a gente já vai tratar da matemática técnica, a conceitual. A gente começa a trazer conceitos dentro da matemática. Fazer com que situações acabem gerando uma expressão algébrica, acabe gerando uma função. Um exemplo aí, como você falou, é interessante. Na nossa época, né, a gente pegou muito a ideia do táxi. E aí, quando a gente entrava no táxi, tinha um taxímetro. Hoje, obviamente, que os meninos sabem, nossos alunos sabem o que é o táxi, mas não usam com tanta frequência. Se duvidar, nunca usaram como a gente usou, né? Só Uber. Hoje é só Uber. E aí, cara, o que é que acontece? No táxi, para quem um dia já observou, existe uma maquinazinha e ao entrar naquela máquina, você já tem um valor lá determinado, que seria o taxímetro, né? Que seria a taxa inicial, que aí depende da bandeira, né? A gente também lembra que bandeira 1, bandeira 2. Bandeira 2. Se você pegasse um táxi no aeroporto a 1h da madrugada, meu amigo, você não consegue nem... Era caro. Era caro. Não sei qual bandeira era não, mas era uma bandeira bem cara. E aí, o que é que acontece, Dênio? Dentro dessa ideia de movimentação ou de preço que você iria pagar no táxi, você tem aquele valor que é fixo e tem um valor que seria variável, né? Que vai depender da quantidade de quilômetros que levaria para você ir do aeroporto para sua casa. Isso vai gerar para ti o quê? Uma função afim, uma função do primeiro grau, em que eu tenho uma parte que ela é fixa
independente da quantidade de quilômetros que você ande, você vai pagar aquele mesmo valor, e uma parte que é variável, né? Vai depender, o preço ele vai estar atrelado à quantidade de quilômetros que você percorre. Então aí a gente já traz o quê? Uma situação voltada à parte algébrica. Álgebra nada mais, nada menos é do que você trabalhar com números e operações. Então essa é a ideia, é você ter a capacidade de construir uma equação, você ter a capacidade de construir uma função. Normalmente, como eu falei, né, as funções mais importantes que a gente tem, função afim e a quadrática. Eu vejo muito que a gente também tem uma situação de função logarítmica aí, né? Logaritmo, tudo bem, cai no Enem, cai bastante, né? Mas, quando a gente para analisar e pensar na tua pontuação dentro do TRI, eu já não acho que seja a tua prioridade. E eu vejo, Daniel, que em muitos momentos os alunos eles se perdem nas escolhas das competências e das habilidades que ele tem que estudar. Porque ele se preocupa em muitos momentos com assuntos que são de fato difíceis, vai demandar muito tempo para tu ter aquele conhecimento e talvez não te traga um retorno tão importante na hora da prova. Então, ao meu ver, cara, não é a melhor escolha. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com um logaritmo. A gente tem que se preocupar, sim, com função exponencial. A gente tem que se preocupar, sim, com um PG. Mas é aquela abordagem... Você pode ter uma abordagem superficial. Ah, Saulo, então eu tenho que ter, dentro da matemática por completo, uma abordagem superficial? Não. Dentro de alguns assuntos, você precisa ter o domínio, mas não precisa ser um domínio tão a fundo. Aprofundado, porque não é o que o Enem aborda. E, cara, pode até cair, como ano passado. A prova do Enem do ano passado trouxe uma questão que eles nunca tinham cobrado, que é a função tangente. E muitos alunos chegaram para mim e disseram, Saulo, sinceramente, eu nunca vi função tangente. Se você, só para ter uma ideia, a gente tem, em média, aí, 3 minutos de resoluções para as questões de matemática. Se você fosse fazer aquela questão com o domínio de todas as ferramentas necessárias, você ia levar de 7 a 10 minutos para aquela questão. E aí, sabe o que é que ia acontecer? Aquela questão da área 1 que a gente comentou, que era de matemática básica, mais que tranquila, iria levar 1 minuto e meio, e que a tua pontuação dentro do TRI seria muito maior, ela foi deixada para trás. Tu acabou perdendo. Seja por conta de tempo ou por conta de alguma coisa que você já está cansado e tal, perdeu. E aí de que é que adiantou? Então o aluno tem que ficar muito atento nessa perspectiva também, das escolhas, né? Dentro dessa área da parte algébrica de matemática, a gente também tem que tomar esse cuidado de ver que uma equação, que uma função afim quadrática até exponencial também é muito mais importante do que uma função modular, do que uma função trigonométrica e uma função logarítmica. Exato. Então, você aconselha justamente dar uma olhada na prova e ver aquelas questões mais tranquilas e já se divertir com aquelas questões, justamente porque a pessoa chega, ainda está com a cabeça fresca, ainda vai dar uma esquentadinha e tendo tempo para aquelas que são mais bonitinhas, né? Aí você vai pegar essas questões, é isso? É isso, Daniel. E assim, eu acho que o segundo dia ele é um dia bem complicado. Porque além da prova de matemática, que ela já traz, né, a sua dificuldade natural, a gente tem a prova de naturezas. E que demanda também um conhecimento gigantesco, né? O tempo também necessário para resolver uma prova de biologia, de química, de física, também é algo que não é fácil. Então, o que eu escuto muito dos meus alunos é que, ao final do segundo dia, eles saem esgotados. Cognitivamente, fisicamente, mentalmente. E eu entendo perfeitamente isso. Por esse motivo, Daniel, o que você falou agora tá perfeito. A gente bate muito na tecla, sabe? Desde o começo do ano, sobre essa... primeiro, olhar a prova, né? Você analisar ela. Saulo, mas eu vou estar perdendo tempo se eu for ler todas as questões. Não é isso. Não é que eu tenho que ler todas as questões. É você abrir o caderno de matemática e procurar. Eu tenho uma questão aqui de gráfico. A prova de matemática ela é repleta de gráfico. E eu tenho nesse gráfico informações simples, só de análise de gráfico. A gente vai até comentar isso aqui um pouco mais à frente. Então, cara, eu tenho que ter essa estratégia.
Os alunos que têm o maior e o melhor desempenho na prova do Enem em matemática são os alunos que conseguem primeiro observar, analisar, identificar as questões que têm uma importância e um nível de dificuldade um pouco mais fácil. Uhum. Pois é, eu sempre aconselho aos alunos esse tipo de coisa, né? De pegar a prova primeiro, dar uma olhada, dar uma passeada, ver quais são os assuntos e explorar aqueles assuntos que são mais tranquilos, né? Perfeito. E logo em seguida, sobrando tempo, obviamente vai sobrar, dar uma trabalhada com aquelas questões mais difíceis mesmo. Porque aí você já otimiza o tempo, né? Então vamos supor que das 45 de matemática, tem ali umas 25 que ele... Com certeza tem, né? Que são tranquilas. Então faça logo essas 25, deixa as outras 20 para depois, vai lá na prova de natureza, mexe um pouquinho com as questões e depois volta para a matemática e vê as questões que realmente são mais complicadinhas. E né? eu acho assim, Daniel, que os nossos alunos eles têm um ano inteiro, né, de preparação. E dentro desse ano é interessante que se criem estratégias, né? Porque não necessariamente a estratégia que eu uso vai ser a estratégia que você vai se sair melhor. Então é interessante que vocês usem esses simulados que vocês fazem, peguem as provas dos Enems anteriores, tentem resolver elas, para que vocês se acostumem com o padrão, né? A estrutura lá da prova, né? E ter o domínio sobre essas competências e habilidades que nós estamos falando aqui nesse tempo todo, Denho. Então, de fato, o aluno ele tem que se especializar naquele tipo de prova. É uma prova que ele te dá essa possibilidade de tu ganhar tempo, como tu acabou de comentar, né? Mas para isso você tem que ter treino, para isso você tem que demandar tempo, tem que tentar, né? Ah, Saulo, eu não fui muito bem no primeiro simulado, mas eu vi que a estratégia foi melhor do que a da outra, né? Eu acho loucura, falando sobre a prova em si, as 90 questões, hein? Eu acho loucura o aluno querer fazer primeiro as 45 questões de matemática. Eu comento, e aí de novo, ao meu ver, eu comento que tem que haver essa interação, né? Você não pode ficar fixo na prova de matemática. Eu faria 15 de matemática, 15 de natureza, e aí iria intercalando. Até para que cognitivamente você tenha aquele resfriamento da sua mente para uma área e eu vou para outra área que eu tenho um pouco mais de domínio. E aí a gente vai tentando intercalar, né? Para que você acabe tendo um sucesso na prova. Dando a equilibrada, né? É perfeito. Porque no primeiro dia, esse ano 2026, vai ser o dia 8 de novembro, né? Isso. E o aluno tem o quê? 45 questões de linguagens, 45 de humanas e mais a redação em 5 horas e meia. Isso. Né? Aí lá no dia 15 de novembro, ele vai ter 45 de matemática e 45 de natureza em 5 horas. Então, assim, eu acho que o Enem, ele tenta te derrubar pelo cansaço. Isso, cara. Porque a quantidade de questões é, de fato, bem exagerada, né? Bem exagerada mesmo. Meu irmão, a competência de área 6, que vai da habilidade 24 a 26, mexe com a leitura de gráficos e tabelas. Você até falou aí um pouquinho sobre a questão gráfica. Uhum. E eu acho, assim, fundamental para todas as profissões. Se você pegar qualquer profissão, tem lá dados, né? E esses dados vêm através de tabelas, de gráficos. Perfeito. E o indivíduo tem que saber interpretar. Então, eu acho essa parte na prova de matemática fundamental, excelente, porque para tudo que você vai fazer, se você colocar num Excel, se você analisar uma tabela, seja lá nutricional, financeira, enfim, né? Uhum. Uma das coisas que me ajudou muito, né? Vou fazer uma confissão aqui. Olha aí, viu? Quando eu era mais jovem, comecei a trabalhar, eu era desorganizado financeiramente. Certo. Entendeu? Eu era do time... Como é que o povo diz? Só se vive uma vez. E eu vi que não é assim. Você tem que ter uma certa organização. Então, hoje, por exemplo, eu pego ali o Excel. Rapaz, eu anoto tudo. Perfeito. Tudo, simplesmente tudo. E desde então, nunca mais me desorganizei, né?
Então, assim, compreender, entender gráficos e tabelas serve para todo mundo, né? E às vezes eu vejo assim a turma um pouco calada, aí eu digo assim para eles: sabe qual é o conselho melhor que eu vou dar para vocês? Não é nada relacionado à biologia, não. É relacionado a fundos de renda fixa, a tesouro direto. Perfeito, tá Já certo. pensou, Isaac? Tá certo. E é justamente isso. Por quê? Porque é o milagre dos juros compostos. Então, se a pessoa economizar pouquinho hoje, daqui a 30 anos, ela pode até se aposentar mais cedo, né? Não é isso, Saulo? É isso. Perfeito. E, cara, tudo isso que você comentou é aquela ideia que a gente vem batendo na tecla desde o começo do nosso bate-papo. Como isso está presente no nosso dia a dia. E aí, como você falou, realmente, em qualquer profissão que você vá, você tem a necessidade de uma interpretação de gráfico e de tabela. Hoje a gente vive, né, atrelado às redes sociais. E aí as redes sociais o tempo todo, né, trazendo gráficos, tabelas, né, seja de, como a gente falou, área ligado ao esporte, à nutrição, número de pessoas que foram recuperadas de um câncer por determinada substância, determinado medicamento. Então, essa parte interpretativa do gráfico de tabela, cara, é sensacional e é fundamental. Não é à toa que o meu conselho foi ir primeiro nesse tipo de questão. Porque muitas vezes, Dênio, o fato de você saber interpretar esse gráfico já vai te trazer a resposta, sem precisar calcular absolutamente nada. Então, cara, é importante. E o teu conselho que tu deu para os alunos aí está perfeito, tá? Procurem as questões de gráfico e tabela. Ela vai fazer com que tu tenha uma quantidade de pontuação maior e um tempo também bem maior. Se você resolve as questões do gráfico e tabela, te ajuda muito. E aí, atrelado à nossa realidade, como o Dani falou, cara, essas tabelas aí de financeiro é de fato muito importante. E o Enem gosta muito disso. Ele traz muitas questões sobre essa perspectiva de investimento. A ideia, se tu tem uma aplicação em um fundo imobiliário, se tu tem uma aplicação em uma poupança, né? Hoje a gente não fala mais tanto da poupança, que falando de rendimento, né? O rendimento é baixíssimo, você acaba perdendo valor monetário, né? Valor de compra, do que se você investisse num CDB, né? num CDI aí qualquer, já estaria um rendimento muito maior. Então, cara, essa é a realidade, né? Trazer essas relações, não só financeiras, né? A gente tem a questão de montagem de tabelas, como a gente falou, atrelado à biologia, como debatemos aqui, número de fungos, número de bactérias, a estrutura lá, em que área está mais povoada, em que área está menos povoada, né? O crescimento populacional de um determinado país, o crescimento de desemprego em um dado período, né? Então, a inflação, trazendo isso em números percentuais. Então, toda essa parte de gráfico e tabela, cara, é de fato bem importante. E que o aluno tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje se preocupa muito com a questão do envelhecimento, né? E também muitas famílias não querem ter filhos ou querem ter poucos filhos. Aí como é que vai ficar essa previdência no futuro, né? A famosa pirâmide invertida, né? Exatamente. Meu irmão, e a competência de área 7, que é a última, né? Falando aqui das habilidades de 27 a 30, trabalha estatística e probabilidade. Me mostra aí a relevância dessas duas coisas, estatística e probabilidade. Pronto, Daniel, e eu acho que você foi muito feliz, né, nas escolhas dentro da matriz, das áreas de conhecimento necessário para que o nosso aluno tenha um sucesso na nossa prova do dia 8. Do dia 8 16, e dia 15. Dia 15, na verdade, dia 15 de novembro. E aí, dia. Cara, o que acontece? A estatística, ela tá atrelada à ideia do gráfico da tabela também. Né? Nós temos dados estatísticos, normalmente, como a gente comentou, sobre algo ligado ao crescimento econômico de algum país. E dentro disso, ele traz alguns estudos
que são determinados por 3 medidas, que a gente chama de medidas de tendência central, e medidas de dispersão, que depois eu vou comentar um pouco mais. Mas as mais importantes são a média, a mediana e a moda, né? A gente fala de moda, na nossa realidade, o que é a moda? É o que todo mundo está usando, né? A moda hoje é o quê? Farma Áurea, né? Six Seven. Então, essa é a moda, é o que todo mundo está interagindo e tal. Isso dentro da estatística também é. A estatística ela é simplesmente o elemento que tem a maior frequência, aquele elemento que mais aparece. Então, o aluno tem que ter o discernimento nesse aspecto. E a média, que também está atrelado ao nosso dia a dia, né? Você tem uma média de altura do time de futebol, estamos aí nas finais da NBA. E aí, aquele time que tem uma média, uma estatura de altura maior, ela leva uma certa vantagem, né, em determinado esporte, nesse caso. Então, a estatística está atrelada a isso. E levando para o lado da probabilidade, e você já comentou perfeitamente sobre uma possibilidade, que é a genética lá na biologia, a probabilidade, cara, ela já traz as chances de algo ocorrer. Isso é muito atrelado em relação a jogos. Né, galera aí que gosta muito de jogos, tem aqueles dados, o D10, D20, né? Galera do RPG aí deve saber do que eu tô falando. E aí você tem a probabilidade de você acertar um certo número, isso fazer com que você acabe derrotando um chefão lá, o mago derrotando o ogro, enfim, né? Essa é a ideia. Então, a probabilidade, e aí, em relação à dificuldade. A probabilidade é muito importante, Daniel, porque o assunto probabilidade dentro da matemática, ele é um quesito que traz muita dificuldade pelo fato da interpretação. A interpretação da probabilidade ela é muito difícil. Você falou que na biologia traz muita ideia do e do ou, na matemática também. Mas a gente tem, às vezes, uma probabilidade condicional, que dependendo da condição que a questão traga, muda o teu espaço amostral, né? A tua referência de amostra. Então, isso é uma coisa que eu acho que tu tem que tomar um pouco mais cuidado do nosso aluno. Eu escolheria ter um pouco mais de cuidado com estatística e ter o domínio da probabilidade. Só que na probabilidade já traz aquele rol de questões um pouco mais capciosas, né? Um nível de dificuldade um pouco maior. Show de bola, meu irmão. Show de bola. Estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso podcast. Passa ligeiro, né? Não é, cara. Todo mundo sente isso. Mas quando eu olhei que a gente tinha comentado as 2 horas, deu 30 de caramba. Pois é rápido. 1 horinha passa ligeiro. Meu amigo, diga lá seu conselho final, suas recomendações ao estudante que vai nos assistir, que vai se debruçar com o nosso podcast. O que é que você dá, qual o seu melhor conselho nesse período agora? Estamos em junho, próximo das férias, né? Tem aí muitos cursos de férias. E daqui a, 5 meses? Cerca de... 5 hoje meses. Estamos há 19 semanas. Isso. Qual o seu conselho para o nosso aluno? Pronto. O primeiro é assistir o nosso podcast, né? Vocês não podem perder nenhum episódio, tá? Assistam a todos. Maratonem, né? Maratonem, usem esse período de julho agora, que vocês vão ter um certo descanso e aproveitem para ganhar estratégias, conhecimentos para a nossa prova. Mas, em maneira geral, Dênio, a gente deixa aquele recado de fato, esse período dá uma revisada nessas áreas que nós comentamos hoje, né? Peguem provas passadas, provas anteriores, usem essas estratégias que nós comentamos dentro da prova. A gente diz de fazer prova, não é fazer ela esporadicamente. É você pegar, sentar, usar um dia e sentar e resolver às 5 horas, ficar às 5 horas lá tentando fazer a questão. Que isso vai te trazer, cara, um embasamento teórico gigantesco em relação à estratégia que tu vai usar para resolver esse tipo de prova, né? Então, o Enem, ele requer um preparo gigantesco. Então, usem esse momento para vocês se prepararem. Resolvam questões. Hoje usem, a gente tem a ideia das IAs, né? Ela está presente no nosso cotidiano. Usem as IAs para criarem essas estratégias. Peçam elas, coloquem... Saulo, eu tenho dificuldade. Como a gente comentou, eu tenho dificuldade em estatística.
Pega questões de estatística que caíram no Enem, joga dentro da IA e pede lá, elaborem 5 questões com utilizando a mesma habilidade, a mesma competência, que eu te garanto que vai trazer uma experiência bem gratificante para ti. Então é isso. A gente está aqui, né, para tentar ajudá-los nesse tão sonhado objetivo que é a aprovação e se dar bem, né, na prova, e que vocês vão conseguir. Sigam os nossos conselhos, né, olhem com calma todos os pontos, estudem, que é o principal, leiam, tá? E que vai dar tudo certo, tenham fé que vocês no final do ano vão arrasar. Meu amigo, muito obrigado. Inclusive, em relação à IA, o nosso próximo episódio, que é o 37º, logo aqui em seguida, né, ao seu, é com inteligência artificial, muito aprofundando, porque a gente já fez um episódio, não foi, Isaac? Sobre inteligência artificial com Ademar Celedônio, lá do Aritsá. E o 37º será com o professor Romário Ramos, aprofundando aí algumas IAs. É o nosso próximo episódio. Esse eu não vou perder. Um abraço a algum professor, a alguma escola, aos alunos. Eu gostaria, desde o início, como eu falei, agradecer ao nosso amigo Dênio, né? Um cara que é uma competência gigantesca. Eu esse ano, só para finalizar, esse ano eu tive uma experiência, assim, fazia tempo que eu não brilhava os olhos para Olimpíadas, e aí esse ano eu tive uma equipe que participou da OMU, que é a Olimpíada de Matemática da Unicamp, né? Uhum. E aí eu revivi aquilo que, quando a gente era adolescente, a gente disputava, né? As Olimpíadas, a OBM, na minha época tinha OBM, hoje só tem OBMEP, né? E a Olimpíada Canguru. Então, estamos aqui com um professor que é especialista em Olimpíadas de Biologia, né? Já trouxe pra gente medalhas aí nos anos anteriores. Então, o abraço especial que eu trago é para você, meu amigo. Ô, rapaz, obrigado. Gente, estamos aqui no final do nosso podcast. Esse foi o 36º episódio. Um episódio muito bacana com o professor Saulo Dantas, dando continuidade ao Circuito Enem com a disciplina de matemática. Curtam, compartilhem e na próxima voltamos, se Deus quiser. Tchau, tchau.